eu sofri também em relação a conseguir o diagnóstico do Arthur por conta da pandemia. Eu falava, a criança da pandemia, não teve contato com outras pessoas, não teve contato com outras crianças, não estava frequentando escola, creche, nada disso. Então, também tive resistência em relação a isso. E aí, lá no auge da pandemia, demora do diagnóstico. Aí, como um ano e um mês, um ano e 2 meses, pedi encaminhamento para mim. Por conta da pandemia, esse encaminhamento demorou a acontecer. Porque antes da eu precisava convencer o pediatra de que ele precisava de uma neuro. Aí ele conseguiu passar para neuro por volta de 1 ano e 5 meses. As consultas ainda estavam demorando, tudo demorando. E eu lembro da consulta dele, da primeira consulta com a neuro. Eu entrei na sala com ele, a neuro pegou ele no colo, abraçou ele e falou, nossa, mas esse neném é hipotônico. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que negócio de hipotonia é essa? E, né, aí a primeira questão que eu fiz dentro da minha cabeça, o pediatra, por que não viu isso? A criança estava com 1 ano e 5 meses, o pediatra não viu que era hipotônico. Meu filho, ele teve atraso no desenvolvimento psicomotor como um todo, e ele, por conta da hipotonia, se tivesse percebido lá no comecinho, ele está fazendo fisioterapia e já terapias aí com 4, 5 meses iniciando. Então, é isso. Aí passamos para neuro. E assim, passamos para neuro, aí começa um monte de exames. Exame de sangue de tudo quanto é tipo, para confirmar a hipotonia, para ver se tem alguma outra comorbidade, fez exames genéticos, e tudo isso leva tempo. Eu precisei aguardar os primeiros exames para iniciar as primeiras terapias. Então, eu fui começar as primeiras terapias dele com 1 ano e 7 meses. Com 1 ano e 7 meses, meu filho não andava ainda. Aí, com 1 ano e 7 meses, ele começou a fazer fisioterapia. E foi a primeira terapia que ele fez, que a gente conseguiu. E depois de mais 2 meses, ele começou com terapia ocupacional e psicólogo, lá bem pequenininho. Ele conseguiu andar com 1 ano e 10 meses. Depois eu coloquei os videozinhos dele, o caminhar, os primeiros passinhos, e dá pra ver nos primeiros videozinhos dele pequenininho, como era nítida a hipotonia dele. Aí por isso é muito importante a gente ficar atento aos primeiros sinais. E sempre buscar a validação, sabe? Eu sei que às vezes eles não têm como mãe de primeira viagem, está procurando pelo em ovo, muitas outras coisas. Mas, gente, a gente é mãe, a gente conhece, a gente vê os nossos filhos e tem a experiência de outras crianças ao nosso redor, da família. Né? Meu exemplo, eu andei aos 9 meses de idade, com 1 ano eu já estava trabalhando. Então, a gente, querendo ou não, a gente compara os nossos sobrinhos. Eu tenho um sobrinho que ele é 5 meses mais velho que o Arthur. E com 10 meses andando e falando muito. Frases complexas, questionando e tudo mais. Aí eu vi o Arthur, pô, tem alguma coisa errada. Né? E aí começamos as primeiras terapias e a avaliação psicológica. Então, nesse caminho todo aí, o Arthur levou quase 1 ano para ser laudado, para receber uma aula de terra. Aí, pode passar para a gente, por favor. Aí, depois de quase 1 ano ali de pequenas terapias, iniciando o processo dele, conseguimos uma aula. E aí, acabou? Tá bom? Conseguiu as terapias adequadas? Não. A nossa luta genética não é fácil.
eles têm por oferecer o mínimo. Né? E se você não for atrás, não buscar os seus direitos e o melhor para o seu filho, é o mínimo que você vai ter. Então, eu aguardei esse período de quase um ano, né, quando começou a investigação até o laudo, eu consegui brigar pelo tratamento adequado dele. Então, ele começou, inicialmente, as terapias eram de 30 minutos, 30 minutos de fono, 30 minutos de fisioterapia, 30 minutos de TO, tinha inicialmente. A gente ficou nessa durante uns 6, 7 meses, esse período aí de até conseguir o laudo. No dia que fechou o laudo dele, eu precisei procurar uma neuro fora do convênio, pagar a consulta particular, para conseguir um atendimento adequado para o meu filho, dentro do convênio. E, mesmo assim, a outra continua. Ela para, ela valida, observa, faz análise da criança, determina o número de horas de cada terapia que a criança precisa. Aí você pega esse laudo, volta para o convênio e a primeira resposta que você tem no convênio é não. O que eu posso te oferecer é isso. E se as pessoas não buscarem entendimento, conhecimento, e os caminhos para conseguir a terapia adequada, muita gente fica com aquilo. E aqueles 30 minutos por semana de cada terapia não vão trazer evolução para os nossos filhos. Não vão, eles precisam de muitas horas de terapia. O Arthur hoje tem 37 horas semanais de terapia. Então, assim, é desafiador. É fácil para mim? Vou tentar conseguir conciliar casa, trabalho e terapia. Então, todos os dias eu saio daqui de Jerimum, vai até Jundiaí, passamos a tarde toda lá em terapia. E não é só a questão do ir e as terapias. As terapias, a gente vai e faz. Elas têm que ser adaptadas. Voltou? Validadas e tem que trazer retorno para os nossos filhos. Porque senão também é só perda de tempo e não traz evolução para a criança. Então, precisamos estar sempre muito bem atentos. Passa para mim. Som. Também bem? Eu coloquei aqui um pouquinho de cada uma das terapias, né? A Carlinhos falou, tem lá aí, cada terapeuta fala comigo mais conhecimento da sua área. Eu só coloquei para vocês saberem, né? Quais terapias que nós podemos buscar para a evolução dos nossos filhos. Então, a APA é a análise do comportamento aplicada, né? Aí temos a terapia ocupacional. O Arthur hoje ele precisa da terapia ocupacional com interação sensorial. Isso está uma batalha também. Estamos lá fazendo terapia ocupacional e estou na luta para conseguir a interação sensorial. Fonoaudiologia também é uma luta e o Arthur ele não é verbal ainda. Então, é uma luta tudo. Porque não é porque ele está fazendo fono que está surgindo bom resultado. Às vezes você precisa conversar com o terapeuta para que ele entenda a necessidade da criança. Nem todas as crianças são iguais, não dá para trabalhar o mesmo método com todo mundo. E eu estou tendo dificuldade com o Arthur em relação à comunicação alternativa. O Arthur ele é autodidata em muitas coisas. E ele aprende sozinho, com grande facilidade. Alfabeto, os números ele já se conhecia do 0 ao 100. Alfabeto todinho, montou o nomezinho dele, tem um videozinho aqui. Ele aprendeu Libras. Ele aprendeu o alfabeto em Libras e aprendeu
terapia dos números unidas também. Eu estou tentando trabalhar isso como uma comunicação alternativa. Então, estou lá todo dia. Bom dia! Bom dia! E ele está começando a entender algumas coisinhas, sabe? E eu estou buscando essa validação junto com as fotos. Passa para mim. Psicomotricidade, muito importante, né? Que ela trabalha ali a relação mente e corpo, trazer consciência do corpo e da mente da criança. Fisioterapia também, psicologia, psicopedagogia, desculpa, que é assim, é a que o Arthur mais adora, porque a psicopedagoga dele está aqui, mas ele gosta, que trabalha os hiperfocos dele, né? São os números, as letras, e trabalha muito o cognitivo dele. Ele gosta de desafios cognitivos. Passa para mim. Psicologia, né? Muito importante, né? No desenvolvimento das crianças. O atendente, o AT, acompanhante terapêutico, também é um estudante de psicologia. Inclusive a AT dele está aqui, Bruninha, lá. Que é muito importante para trazer o AT, o acompanhante terapêutico, é muito importante para trazer consciência para a criança e para o entorno dela. Né? O trabalho que a Bruna faz na escola é maravilhoso em relação ao Arthur. Consegue fazer com que ele esteja mais presente, não esteja só de corpo, mas que consiga participar das atividades, estar junto com os colegas e se desenvolver. Musicoterapia também o Arthur adora, né? As primeiras coisinhas que eu ensinei para ele foi através das músicas. Ele gosta de cantar, né? Ele não canta, ele gosta que eu cante e faça os gestos lindos das musiquinhas. Então a gente vai cantando e fazendo a imitação. Ecoterapia também, eu não escrevi aqui, mas ele adora. E o principal é o engajamento da família. Não adianta simplesmente eu pegar, ele está fazendo 40 horas de terapia e o problema, a responsabilidade de todo o desenvolvimento é dos terapeutas. Aí chega em casa e faço errado, não dou continuidade, né? Deixa simplesmente a criança na tela e esquece. Não é? O engajamento, a participação familiar é muito importante. Ao fazer outro caminho, né? É sempre a busca pela forma mágica, achando que o nosso filho vai se tornar uma criança típica do dia para a noite. Não é? A gente não busca hoje, não busca que ele seja típico. Não é. Ele tem as características dele. O que eu vejo hoje, ele precisa ser autônomo, independente, para conseguir conviver no meio das pessoas típicas. Então, que ele consiga sair de casa sozinho, voltar, que ele consiga se comunicar, que ele consiga dizer que está com fome, que está com sede, que quer um filho. É isso. É um passinho de cada vez. Hoje é pedir água, pedir comida, falar com a dor. Amanhã eu quero ir na faculdade. Não é? Então, é eu acreditar que se fizéssemos todas as terapias, ia ser um passo prático, não é? É um passinho de cada vez. E não colocar o peso, né, das nossas expectativas no ombrinho deles. Né? A gente faz a nossa parte, mas temos que ter sabedoria em entender e aguardar o tempo deles. Cada coisa no seu tempo. E a prece em Deus, eu acho que essa é a minha maior necessidade hoje. A verbalização. Mas não passo de cada vez. Aí a Mar comentou sobre a ecotomia, né? Essa é uma das principais comodidades do Arthur, né? Que foi
pegar ele no colo. Aqui tem uma fotinha, um videozinho dele. Aí a gente vai ter um ano e pouquinho. Foi logo que a gente começou a busca ali pelas terapias. Vocês já puderam rodar o vídeo? Dá para perceber no vídeo que ele só fica em pé com apoio, e nesse apoio ele treme bastante, ele não tem firmeza. Né? A musculatura dele era bem molinha, bem fraquinha. Se ele solta ali da mesa, das cadeiras, ele senta de bumbum no chão. Né? Então, a hipotonia, ela está presente de 50% a 80% das crianças autistas hoje. Então, é bastante. O que acaba levando ao caso, né, do andar, do caminhar, do gatinhar e todos os marcos do desenvolvimento. E da fala também, porque a língua, toda a face, né, é músculo. Então, a gente precisa trabalhar isso para que a fala venha. Próximo, por favor. Aí, eu coloquei alguns videozinhos dele lá no passado, no comecinho, quando a gente começou as fisioterapias, ele tentando andar sozinho, sem apoio. Roda o primeiro vídeo para mim. Esse vídeo, pode baixar o som. Esse vídeo a gente gravou depois da. A gente saiu da sessão de fisioterapia, a gente foi até o parque da cidade de Jundiaí, para tentar incentivar ele a andar. Aí, com o apoio, ele leva, ele solta a mãozinha dele, ele entra em estado de choque. Ele paralisa assim, começa a tremer, faz carinha de choro, que não vai conseguir. Consegue adiantar um pouquinho? Né? Ó, soltou, paralisou, ele pede socorro, faz carinha de choro, gente, ó, perdão, isso. Lá, um incentivo para ele paralisar, né? E foi assim, gente, até um ano e 10 meses. Passa o segundo para mim, né? Aí depois de muita insistência no mesmo dia, a gente conseguiu tirar alguns passinhos dele. Andando sozinho aqui, ó, no segundo vídeo. E ver ele hoje fazendo isso é a nossa maior felicidade. Andando na esteira, fazendo atividades e andando na corrida. Quando ele começou lá, nos primeiros passinhos, ele sentia muito cansaço. Ele dava 10 passinhos, já pedia colo e hoje não para. Pode ir para o próximo slide. Né? Aqui é mais alguns videozinhos dele fazendo atividade. Roda na sequência para mim. Hoje caminhando na esteira com o saco, sem por a mão, sem se segurar, sem apoio. E ainda correndo. E esse aqui, ó, ele está pulando no bambu dele. Tem ele pulando, mó bonitinho. Você começa a contar 1, 2, 3, ele abaixa, se prepara e dá os saltinhos. E o Arthur, quando ele começou a fazer as terapias, ele mesmo começou a reproduzir em casa. A Eli, a fisioterapeuta dele, ela começou fazendo circuitos, né? Montava circuitos com obstáculos para ele se equilibrando. Aí chegava em casa e juntava as almofadas, ia no chão, os travesseiros em cima da cama e ia fazendo a atividade de equilíbrio dele sozinho em casa. E o stepzinho, ele pulando no step, gente, muito orgulho. Então, bota o terceiro pra gente. Terceiro vídeo. Ele conseguir dar do chão
dar um pulinho, um step, é uma grande vitória. Ele ainda tem, a hipotonia dele é muito visível. A gente sente diferença dos bracinhos para as perninhas. As perninhas também mais firmes, os bracinhos mais fofinhos ainda. Mas já consegue fazer muita coisa. Falta o próximo. Estereotipias. Então, assim, uma coisa que eu achava bonitinha no Arthur que ele fazia, mas depois eu descobri que era uma estereotipia. É a estereotipia da felicidade dele. Roda pra mim. Os dois podem rodar os dois. Esse chacoalhar das perninhas e dos braços. Ele faz desde bebezinho. Desde os 3 meses, 5 meses de idade, ele já fazia. Ele ficava feliz. Batia as perninhas e os bracinhos. Ele faz isso até hoje. Ele fica feliz e faz. É a estereotipia da felicidade. Então, fiquem atentos aos sinais das crianças. Pode ir para o próximo. Pode ir rodando já. Então, desenvolvimento cognitivo e compreensão de comandos. Porque a criança no normal, a gente fica naquela dúvida: será que ele está entendendo, pedindo, solicitando para ele? Será que ele realmente compreende o comando? Aqui, o hiperfoco dele são os números e as letras, e ele montando o nomezinho dele, com as letrinhas soltas. E no segundo vídeo, a mãe também ajuda a criança no hiperfoco. Então, o alfabeto, a gente tem todos os tipos de alfabetos que aparecem em casa. E eu percebi por acaso, ele lá brincando com as letras em casa, as letras todas esparramadas no chão. Eu percebi que ele começou a pegar na sequência correta do alfabeto. Ele estava pegando letras aleatórias. Ele foi do A ao Z. Aí esse vídeo aí ele tem uns 4 minutos que eu filmei todinho sequenciando o alfabeto. Porque ele não pegava o alfabeto e colocava em linha, né? Mas ele estava lá brincando, pegava a letra A, observava, olha para cima, olha para baixo, tem as estereotipias dele de fixação. Né? Então, você está ensinando alguma coisa para ele, ele dá uma piscadinha para um lado, para o outro, faz uma caretinha e guarda a informação. Pode rodar. Aqui, da imitação. Eu falei da música que ele gosta, né? Então, eu canto a musiquinha e ele faz a dança, o movimento da música. Faz os animais, faz a dança da musiquinha, faz os bichinhos. Então, existe a compreensão. É importante a gente saber disso. Que muitas vezes eles não verbalizam, mas eles têm outras formas de se comunicar e mostrar para a gente que eles estão entendendo os nossos comandos. Pode mudar o próximo? Então, o meu errado aqui. Então, é o poder do amor e da aceitação. Então, o autismo não é uma doença, então não tem cura. Então, a gente precisa buscar entender, compreender e trabalhar formas de nos comunicarmos com essas crianças, jovens e muitos adultos. Há muitas formas de comunicação, além da fala, tem o gesto, tem o olhar, a comunicação alternativa. A mãe acaba pecando porque a gente é muito intuitivo. A gente olha para a criança e já sabe o que ela quer. Então, eu tenho que me policiar, né? Porque às vezes eu não sei o que ele quer. Ele quer água, tem que me policiar e segurar e não dar simplesmente água para ele. Tentar fazer com que ele se comunique de alguma forma, conte peças de alguma forma, não só usando a intuição de novo. Então, todos precisamos nos regular e para o autista pode ser ainda mais difícil. Então, às vezes, ele se desregula. Barulho, muita luz, muita gente. Então, compreender e acolher. Nunca usar punição para educar.
disso, em meio a uma crise, você conseguir controlar o emocional da criança e controlar o seu emocional também, o autocontrole. Que não é culpa da criança, ela está fazendo aquela birra, se jogando no chão. Eu lembro quando não era mãe, a gente via as crianças esperneando, rolando no chão, pra gente, essa mãe não dá educação. Aí eu já vejo o filho rolando no chão. Paciência, gente, acontece. Quando meu filho precisa de algo, os outros vão me esperar. Desculpa. Quando meu filho precisa de algo, todo mundo espera. Primeiro ele, depois o resto. Ok? Minhas expectativas. Um ambiente seguro, de família, escola, sociedade como um todo. Que as nossas crianças sejam vistas e acolhidas e respeitadas. O que eu quero ver no mundo a partir dos olhos do meu filho? Presumir competência, não é? Então, assim, não é porque ele é autista que ele é incompetente. Respeitar o tempo de cada um. Respeitar o tempo deles. Buscar estratégias de ensino, alfabetização, ouvir, ele não é verbal, mas compreender e entender o que ele tem a dizer, a transmitir as emoções e os querer. E deixar que ele faça as suas escolhas. Não é porque ele não é verbal que ele não tem que querer, porque ele é autista, tem que fazer sempre do nosso jeito. Eles têm vontades e têm direito a escolhas também.